Você já se perguntou por que algumas pessoas comandam respeito imediatamente, sem falar uma única palavra? Por que em reuniões virtuais são sempre as mesmas pessoas que dominam a conversa, enquanto outras, talvez mais competentes, ficam invisíveis na tela? Entendo como é desafiador navegar neste novo mundo onde a presença física não existe mais, onde um simples mudo pode destruir sua autoridade em segundos, onde falar demais te torna comum e falar de menos te torna irrelevante. Neste vídeo, vou te mostrar como dominar através do silêncio estratégico. Não com frases motivacionais, mas com a doutrina do triângulo. 4 técnicas psicológicas comprovadas que transformam sua ausência de palavras em presença magnética. Baseado nos princípios eternos de Maquiavel e testado por líderes de Fortune 500, vou revelar exatamente como 8 estratégias de autoridade silenciosa controlam salas inteiras sem pronunciar uma única palavra. Vamos explorar como o silêncio molda o poder real. A revolução da autoridade silenciosa começou antes mesmo da pandemia, mas o trabalho remoto a tornou uma arma letal. Enquanto todo mundo grita para ser ouvido nas videochamadas, os verdadeiros estrategistas descobriram algo devastador. Falar 40% menos te torna 25% mais competente aos olhos dos outros. Isso não é teoria. É neurociência pura. Pense no cérebro como um scanner de competência. Quando você fala constantemente, seu cérebro ativa a área do esforço cognitivo, como um motor funcionando em alta rotação, visível e barulhento. Quando você escolhe o silêncio estratégico, ativa a área da contemplação profunda, como um processador silencioso executando cálculos complexos nos bastidores. A diferença neurológica. Pessoas associam contemplação com sabedoria e esforço com desespero, um princípio que neurocientistas confirmaram através de estudos com líderes executivos. Mas aqui está o paradoxo que vai quebrar sua mente. A competência percebida não vem do que você sabe, mas do que você escolhe não revelar. É puro Maquiavel em toda sua glória. O príncipe que mostra todas as suas cartas perde o jogo, antes mesmo de começar. Você já observou um mestre do xadrez? Ele não anuncia cada movimento que está considerando. Sua força vem das jogadas que ele vê, mas não revela, das estratégias que calcula em silêncio. Quantas vezes você já viu alguém falar demais em uma reunião e perder toda a credibilidade? Quantas vezes você mesmo caiu nessa armadilha? O silêncio não é passividade, é estratégia, é escolha, é poder. Mas como transformar esse conceito em uma ferramenta prática de influência? E isso nos leva diretamente à técnica do triângulo, a geometria da influência que está revolucionando como pessoas inteligentes posicionam sua autoridade no século XXI. O triângulo não é uma metáfora, é uma técnica concreta baseada em 3 posições estratégicas: o vértice do conhecimento, a base da observação e o ângulo da intervenção precisa. No vértice do conhecimento, você se posiciona como aquele que sabe mais do que revela. Não é sobre ser arrogante, é sobre criar curiosidade magnética. Imagine um trailer de filme. Ele revela o suficiente para despertar interesse, mas guarda os melhores momentos. Quando alguém faz uma pergunta complexa, ao invés de responder imediatamente com tudo que você sabe, você oferece apenas 60% da resposta. O que acontece? As pessoas ficam famintas pelos outros 40%. É psicologia reversa em sua forma mais sofisticada. Na base da observação, você se torna o scanner humano da sala. Enquanto outros estão desesperados para contribuir, você observa padrões, dinâmicas, microexpressões. Você mapeia quem realmente tem poder, quem está blefando, quem está inseguro. Esse mapeamento te dá uma vantagem estratégica incomparável. Você sabe quando falar e, mais importante, quando calar.
e no ângulo da intervenção precisa. Aqui é onde a magia acontece. Você só fala quando sua palavra tem o poder de mudar completamente a direção da conversa. Uma frase, um insight, uma pergunta que ninguém mais teve coragem de fazer. O resultado? Sua autoridade não vem da quantidade de palavras, mas do impacto de cada sílaba. Mas por que essa técnica funciona tão bem no mundo atual? A resposta está no contexto que todos nós enfrentamos. Estamos vivendo uma crise de influência sem precedentes. A crise de influência é real e está devastando carreiras inteiras. Vivemos na era da supersaturação comunicativa, como estar numa festa onde todas as 200 pessoas falam ao mesmo tempo. Todo mundo tem algo a dizer, todo mundo quer ser influenciador, todo mundo está gritando para ser ouvido. O resultado? Ruído absoluto. Nesse caos sonoro, quem se destaca? Exatamente quem domina o silêncio estratégico. Mas a crise é mais profunda do que imaginamos. A autoridade tradicional entrou em colapso. O chefe que gritava e dominava pela posição hierárquica virou dinossauro. A liderança baseada em volume de voz morreu junto com os escritórios físicos. E aqui está algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre poder. O que emergiu? A autoridade sombra. A autoridade. Sombra é exercida por quem você nunca esperaria. Não é o VP que fala por 30 minutos nas reuniões. É o analista que faz uma pergunta de 10 segundos que muda toda a estratégia da empresa. Não é o gerente que manda 50 e-mails por dia. É o especialista que envia uma mensagem de 2 linhas que resolve o problema que ninguém conseguia decifrar. Essa transição criou um vácuo de poder, e esse vácuo está sendo preenchido por quem entende as novas regras do jogo. As novas regras são simples, mas contraintuitivas. Menos é mais, silêncio é força e timing é tudo. Compreendendo essa nova realidade, isso nos traz ao conceito mais poderoso de todos, o posicionamento estratégico paradoxal. O paradoxo do posicionamento estratégico vai contra tudo que te ensinaram sobre liderança. Te disseram para ser proativo, para sempre ter uma opinião, para nunca deixar espaços vazios. Mentira, os verdadeiros estrategistas fazem o oposto. Eles criam vácuos intencionais, deixam pausas desconfortáveis, permitem que outros preencham o silêncio com suas inseguranças, seus medos, suas verdadeiras intenções. Funciona porque o silêncio age como um espelho psicológico. Pense numa tela em branco. Cada pessoa vê nela o que sua mente projeta. Quando você não fala, as pessoas projetam nesse vazio suas próprias expectativas e fantasias sobre seu conhecimento. Elas assumem que você sabe mais do que realmente sabe. Elas te acreditam uma sabedoria que talvez você nem tenha. É manipulação? Não. É posicionamento inteligente. A diferença é sutil, mas crucial. Manipulação força uma percepção falsa. Posicionamento estratégico permite que outros cheguem às suas próprias conclusões sobre seu valor. Mas aqui está o segredo que separa amadores de mestres. Você precisa ter substância por trás do silêncio. Caso contrário, é apenas teatro vazio. Substantia antiverba, substância antes das palavras. Este era o lema dos estrategistas romanos e continua sendo a base da autoridade real. Sua substância não precisa ser enciclopédica, precisa ser profunda em áreas específicas. Quando você finalmente escolhe falar, suas palavras carregam peso porque foram destiladas, refinadas, preparadas. Considere o iceberg que afundou o Titanic. Apenas 10% aparecia na superfície, uma massa aparentemente pequena, mas eram os 90% submersos que continham o verdadeiro poder devastador. Sua comunicação deve seguir a mesma lógica: 10% revelação, 90% preparação oculta. Isso cria o que os psicólogos chamam de efeito de competência inferida.
As pessoas assumem que você sabe muito mais do que demonstra, simplesmente porque você escolhe suas batalhas comunicativas com precisão cirúrgica. Para dominar essa precisão, você precisa entender como mapear o território antes de agir. Agora, o que vou revelar nos próximos minutos pode soar impossível, mas é exatamente assim que os verdadeiros mestres da influência operam. A análise de campo é onde você mapear os territórios de poder invisíveis em cada ambiente. Não estou falando de organogramas oficiais. Estou falando de entender quem realmente influencia quem tem medo de quem admira quem secretamente. Em uma reunião de 10 pessoas, existe uma rede complexa de 45 relacionamentos bilaterais. Cada um desses relacionamentos tem uma dinâmica de poder única. É como mapear as correntes invisíveis de um oceano. Quem entende essas correntes navega com facilidade. Quem as ignora, naufraga. Você observa quem olha para quem quando uma pergunta difícil é feita. Quem suspira quando determinada pessoa fala. Quem se inclina para a frente quando o outro está apresentando. Esses são os dados reais do poder. Com esse mapa, você pode escolher, não apenas quando falar, mas para quem direcionar suas palavras para máximo impacto. Uma frase direcionada à pessoa certa, no momento certo, vale mais que uma apresentação inteira direcionada ao público errado. Mas isso é apenas o início. O verdadeiro poder vem quando você entende como usar esses mapas para criar o que eu chamo de momentos de definição. Instantes onde sua intervenção muda completamente a percepção que outros têm sobre você. Um momento de definição acontece quando você quebra seu silêncio estratégico com uma contribuição tão precisa, tão inesperada, tão valiosa, que redefine seu status na hierarquia invisível do grupo. Mas para criar esses momentos, você precisa dominar a arte da observação ativa. E isso exige técnicas específicas que transformam sua presença silenciosa em autoridade magnética. Agora que você compreende os fundamentos do posicionamento triangular, chegou o momento de transformar esse conhecimento em uma arma de influência devastadora. O que eu vou revelar nos próximos minutos não é apenas teoria, é a arquitetura psicológica que separa os verdadeiros estrategistas dos amadores. Vamos começar com o ponto número 5, a guerra psicológica dos especialistas. Imagine uma sala de reunião. Tem 10 pessoas ao redor da mesa, todas com diplomas impressionantes, todas falando sobre conceitos complexos. Mas tem uma pessoa que não fala muito. Quando ela fala, todos param para escutar. Essa pessoa dominou algo que eu chamo de autoridade por ausência. Aqui está o segredo. Sua influência não vem do que você diz, mas do que você escolhe não dizer. Enquanto outros despejam informação para parecer inteligentes, você oferece insights pontuais que cortam direto ao cerne da questão. Como ser um cirurgião da comunicação, cada palavra tem um propósito cirúrgico, mas isso vai muito mais fundo. A guerra psicológica dos especialistas funciona como aikido mental. Você usa a força do oponente contra ele mesmo. Você identifica o momento exato em que alguém está tentando impressionar o grupo. Ao invés de competir, você espera. Você permite que eles gastem toda a munição verbal. Então, com uma única pergunta bem colocada, você revela a fraqueza fundamental do argumento deles. Por exemplo, quando alguém apresenta uma solução complexa para um problema, você não ataca a solução. Você questiona a premissa. Interessante abordagem, mas me ajude a entender. Qual é exatamente o problema que estamos tentando resolver? Bum! Uma pergunta que obriga a pessoa a reconstruir toda a argumentação. E você fez isso sem parecer agressivo. Isso nos leva ao ponto 6. Competência sem credenciais. Esta é uma das estratégias mais poderosas do arsenal triangular.
A maioria das pessoas acredita que precisam de títulos, certificações ou validação externa para ter autoridade. Mas os verdadeiros estrategistas sabem que competência demonstrada vale 1000 vezes mais que credenciais ostentadas. Como você constrói competência sem credenciais? Primeiro, você se torna o solucionador de problemas invisível. Enquanto outros estão discutindo protocolos, você está identificando o que realmente precisa ser feito. Você não anuncia sua competência, você a manifesta através de resultados concretos. Aqui está um exemplo prático. Numa empresa, onde trabalho como consultor, tem um gerente que não tem MBA, não tem certificações fancy, mas quando um projeto está em crise, é para ele que todos olham. Por quê? Porque ao longo dos anos, ele consistentemente transformou situações impossíveis em sucessos. Sua competência se tornou sua credencial. Mas atenção, e isso é crucial, competência sem credenciais exige uma calibração psicológica específica. Você não pode ser arrogante porque não tem as proteções institucionais que os títulos oferecem. Você precisa ser seguro, mas humilde. Confiante, mas colaborativo. É uma linha tênue que separa a autoridade genuína da presunção irritante. O truque aqui é o que eu chamo de demonstração silenciosa. Em reuniões, você faz perguntas que revelam aspectos que os outros perderam. Você oferece perspectivas que ninguém considerou. E você faz isso de uma forma que eleva a discussão ao invés de diminuir as outras pessoas. Agora, prepare-se para o ponto 7, porque ele vai mudar completamente como você pensa sobre disponibilidade, retirada estratégica. A maioria das pessoas acredita que estar sempre disponível demonstra dedicação, mas os mestres da influência sabem que escassez gera valor e disponibilidade controlada cria autoridade magnética. A retirada estratégica não é sobre ser difícil ou arrogante. É sobre entender que sua presença tem mais impacto quando é intencional e limitada. Pense nisso como curadoria da sua energia e atenção. Você não está sendo rude. Você está sendo seletivo com um recurso valioso, você mesmo. Deixe-me compartilhar um caso real. Conheço um CEO que transformou sua disponibilidade numa obra de arte estratégica. Ele implementou o que chama de horário executivo de acesso, como um consultor médico especialista que só atende por agendamento. Ele não atende calls espontâneos. Toda interação precisa ser agendada, mesmo que seja uma conversa de 5 minutos. O resultado? As pessoas se preparam melhor para falar com ele. As discussões são mais focadas e, paradoxalmente, ele se tornou mais acessível porque cada interação tem qualidade superior. Mas aqui está a parte mais sofisticada da retirada estratégica. Quando você reaparece, você traz valor concentrado. Você não volta de mãos vazias. Você volta com insights, soluções ou perspectivas que só foram possíveis porque você teve tempo para processar e pensar estrategicamente. Isso cria o que eu chamo de ciclo de valorização crescente. Cada ausência aumenta a antecipação. Cada retorno entrega valor excepcional. E, gradualmente, as pessoas começam a associar sua presença com resultados importantes. E agora, chegamos ao ponto final, o número 8, o efeito rede triangular. Este é o momento onde toda a estratégia se conecta numa sinfonia de influência devastadora. O efeito rede triangular acontece quando você consegue que diferentes pessoas em posições-chave vejam você como o elo de conexão entre elas. Aqui está como funciona. Ao invés de tentar construir relacionamentos um a um com cada pessoa importante, você se posiciona como o hub que conecta essas pessoas entre si. Você se torna indispensável não porque as pessoas dependem diretamente de você, mas porque você facilita dependências valiosas entre elas.
Imagine que você conhece João, que é especialista em logística, e Maria, que é genial em marketing digital. Ao invés de competir pela atenção de ambos, você os conecta para um projeto onde os talentos deles se complementam perfeitamente. O resultado? Tanto João quanto Maria te veem como alguém que agrega valor real às suas redes profissionais. Mas o efeito triangular vai além de fazer conexões. Você se torna o que eu chamo de inteligência distributiva da rede. Você não apenas conecta pessoas, você identifica oportunidades de sinergia que elas mesmas não viam. Você se torna o estrategista invisível que orquestra colaborações valiosas. E aqui está a parte mais poderosa. Quanto mais você implementa o efeito rede triangular, mais as pessoas começam a te incluir em discussões importantes. Por quê? Porque elas sabem que você vai agregar uma perspectiva única e possivelmente conectar ideias ou pessoas que vão amplificar os resultados. O resultado final de dominar essas 8 estratégias, você constrói influência 300% mais rápido que a abordagem convencional. Por quê? Porque enquanto outros tentam impressionar uma pessoa de cada vez, você está criando um sistema onde sua autoridade se multiplica através das redes de relacionamento que você estrategicamente cultiva. Mas atenção! Porque o que acontece quando você domina completamente essas técnicas vai além do que a maioria das pessoas consegue imaginar. Mas lembre-se, e isso é fundamental, o poder triangular exige responsabilidade. Você está lidando com a psicologia humana e com redes de relacionamento reais. Use essas estratégias para criar valor, não para manipular ou prejudicar. A verdadeira maestria vem de elevar todos ao redor de você enquanto constrói sua própria posição de influência. E agora você possui exatamente o que prometi no início. As 4 técnicas psicológicas do triângulo e as 8 estratégias de autoridade silenciosa que transformam sua presença sem pronunciar uma única palavra desnecessária. Você descobriu como o silêncio estratégico supera qualquer discurso, como a competência sem credenciais vale mais que títulos vazios, e como se posicionar no centro das redes de influência. Aqui estão as 5 regras integradas que sintetizam tudo. Primeiro, posicione-se sempre no ponto onde informações importantes se cruzam. Segundo, cultive autoridade através de competência demonstrada, não credenciais exibidas. Terceiro, use escassez estratégica para aumentar o valor da sua presença. Quarto, torne-se indispensável conectando outras pessoas valiosas. E quinto, mantenha sempre o foco em criar valor real para todos na sua rede. Se você chegou até aqui, você não é uma pessoa comum. Você tem a mentalidade de um verdadeiro estrategista. O próximo passo? Escolha uma dessas estratégias e implemente nas próximas 48 horas. Não todas de uma vez. Isso seria o oposto do que ensinamos sobre precisão. Escolha uma, domine, depois expanda. Comece pequeno, mas comece hoje. E se essas estratégias revelaram algo novo sobre seu potencial de influência, há muito mais esperando por você neste canal. Nos próximos vídeos, vamos além da teoria. Você vai ver aplicações específicas em negociações de alto nível, reuniões corporativas, networking, estratégico e construção de autoridade digital. Cada situação tem suas nuances, e eu vou mostrar exatamente como adaptar esses princípios. O jogo da influência mudou definitivamente. Os amadores ficaram para trás, presos aos métodos antigos de falar mais alto para parecer mais importantes. Você agora domina as ferramentas dos verdadeiros estrategistas. Use-as com sabedoria, use-as com propósito e, mais importante, use-as para construir um mundo onde sua influência eleva todos ao redor. Esse é o verdadeiro poder do posicionamento triangular, e agora ele é seu.